começar esse artigo fílmico, esse artigo audiovisual, eu gostaria de localizar nosso tempo. Nós estamos há cerca de 16 ou 17 meses do início de uma pandemia que alastra o mundo e que mudou toda e qualquer tipo de concepção de vida, de arte e de relação. Certo? 31 de julho de 2021, eu, Nando Zambia, estou aqui para colaborar com a Lab Cenas, onde eu vou abrir, contribuir, trazer, ascender o processo de criação do espetáculo Gbagbe, Árvore das Memórias. Um projeto que começa em 2017 e que tem seus caminhos direcionados, encaminhados para uma nova versão em 2020. Bom, eu sou Nando Zambia, sou ator, sou iluminador, sou produtor negro da cidade de Alagoinhas e essas credenciais me levam a fazer parte do universo das artes há mais ou menos cerca de 20 anos atrás, quando dentro da escola pública, o meu primeiro lugar, minha primeira casa das artes, eu resolvo fazer teatro, meio que de brincadeira, meio que sem saber muito porquê, onde é que aquilo me levaria, mas esses acidentes, sabe? Esses acidentes que mudam a sua vida? Pois bem, foi na escola pública, meu primeiro lugar, minha primeira morada das artes, que me fez despertar para o universo artístico. E desde 99, seja no campo amador, seja no campo profissional, seja no universo acadêmico, seja no universo underground, vamos assim dizer, não oficial, seja onde for, eu faço arte há 22 anos. E é engraçado pensar na carreira, parar para observar, por exemplo, quais são os anos que você leva em conta, você começou quando você realmente se sente profissional daquela área, o que você faz para que você seja, na verdade, um colaborador, parte de uma engrenagem um tanto quanto maior. E parar hoje para falar sobre a minha história, para falar sobre a história de concepção de um espetáculo, de ornamento de ideias, para direcionar para a construção de uma obra, me deixa nervoso e me deixa também muito contente. Sobre o nervoso, eu gostaria de falar uma coisa. Senhoras e senhores, senhores e senhoras, vamos tirar todo e qualquer tipo de dureza dessa relação. Eu estou aqui na minha casa, trocando ideia com vocês, e é justamente dessa forma que eu quero me comportar diante dessa câmera que é o olho de vocês, aqui nesse momento. Errarei, conjunções serão feitas erradas, não porque não saiba fazer, mas porque o nervoso vai controlando essa relação. Então, num bate-papo, eu quero ter você como um confidente, uma pessoa que está acompanhando o meu processo de criação a partir de parâmetros que são tão íntimos e que me levaram a construir esse espetáculo chamado Gbagbe, Árvore das Memórias. Então abre uma cerveja, faz uma pipoca, toma uma água, faz um suco e vamos conversar sobre isso, nesse tom de bate-papo. Bom, em 2017 eu tenho um desafio, fazia parte do NATA, Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, durante alguns anos, e em 2017 o grupo se aceita como desafio fazer um espetáculo onde os atuantes sejam os criadores, sejam os provocadores, uma vez que a gente já estava há muito tempo trabalhando com a direção de Oni Sagé. Então, o grupo, Oni Sagé e o grupo, não tem divisão, mas tem essas relações aí, porque é importante levantar sobre isso, porque fica parecendo que o diretor, a diretora, ele é, na verdade, o patrão, o dono, o pensador do grupo, e não é. Então, motivados por esse universo, nós fomos cada um criar suas equipes e seus universos, dirigir seus próprios solos, chamar pessoas que você admirava, ou seja, um respiro para aquela relação de grupo. E eu, inicialmente, queria chamar o Carlos Nicolau Antunes, de Portugal, que foi meu professor no intercâmbio que eu fiz em Portugal. Só que, enfim, com um golpe, porque foi golpe, certo? Só fica aí desse lado aí se você entender que o que aconteceu em 2015, 2016 foi golpe.
Tá bom? Então tá. Não, se você acha que não foi golpe, levanta e vai embora. Beijo, tchau. Foi um prazer estar até aqui com você. Bom, em 2017 a gente faz o espetáculo, eu já estava apaixonado pela possibilidade de fazer um solo, não pelo que representa fazer um solo. Tudo que representa fazer um solo, estar em cena sozinho, me dava medo. Mas era a primeira vez que eu estava com algumas rédeas na minha mão e que isso estava me dando muita paixão. Eu estava tentando entender qual é a engrenagem, como é que eu, Nando Zama, posso me tornar um produto, como é que eu posso contribuir com a engrenagem artística, protagonizando o meu pensamento, o pensamento coletivo, que ali eu estava representando, mas o meu pensamento nas minhas mãos. E tudo dependia de mim, com colaborações dos outros. Enfim, são entendimentos que só vai chegando para você com o tempo, talvez nem represente isso tudo, mas naquele momento isso me dava paixão. E não tem como você ser movido por paixão e algo não acontecer, pois estava movido por paixão. Eu tinha conhecido, agora falando sobre o espetáculo, eu tinha conhecido o termo a árvore do esquecimento através de uma artista cachoeirana, Tina Mello. E essa performance mudou a minha vida basicamente, porque na verdade define os caminhos de pesquisas que eu vou fazer ao longo do tempo, que tem a ver com o entendimento da institucionalização do esquecimento do homem e da mulher africano e africana em diáspora. E aí eu tenho conhecimento dessa performance, assisto e ali eu começo a me empolgar. Isso foi em 2011, 2012. Em 2017 eu trago esse tema e, muito apaixonado, convenço as pessoas que eu tinha definido para trabalhar comigo, como Fábio Vidal, como Jarros Bittencourt, como Joana Bocanera, como Daniel Arcades e tantas outras pessoas que foram, como Dominique Faislon, como pessoas que foram se agregando ao processo. Dito isto, apaixonado pelo processo, já definido o que eu iria fazer, eu gostaria de falar para vocês o que é a Árvore do Esquecimento. A Árvore do Esquecimento era um ritual onde os colonizadores faziam com que homens e mulheres dessem voltas em torno de um baobá, na crença de que quando os homens dessem 9 voltas e as mulheres dessem 7 voltas, ali eles esqueceriam suas memórias, sua cultura, sua história, seu pertencer. E pudessem chegar nas Américas e na Europa com páginas em brancos, páginas que pudessem reescrever uma outra história, uma outra cultura, uma outra memória. E é a partir daí, né, desse movimento ritualístico perverso, que homens e mulheres dão início a essa saga da escravidão, que aí todo mundo já sabe, e se você ficou aí é porque você não acha que foi golpe. Então, se você não acha que foi golpe, se você acha que foi golpe, você concorda comigo que a escravidão existiu e foi muito perversa. Não irei tentar aqui construir uma narrativa sobre ela. Mas um fruto essa ação deixou: o esquecimento sistemático de quem sou, de quem somos, de onde viemos. Para além dos fatos históricos de queima de documento, de perda de documento, de destruição de documentos sobre a vinda de africanos e africanas, ou seja, destruindo qualquer possibilidade de fazermos o caminho de volta, existiam essas voltas em torno desse baobá que simbolizava a tentativa do esquecimento. E aí eu me pergunto, em 2017, quais são as voltas contemporâneas? Em torno de que nós, homens e mulheres, negros e negras, africanos em diáspora, estamos dando? Em torno do quê? O que faz a gente esquecer da gente? E aí eu aponto algumas coisas no espetáculo, mas não define, não esgota as possibilidades. Eu falo que é em torno do capital, é em torno ainda do tentar ser outro, de tentar ser o outro que não você, né? Parece lógico, parece até errado pensar dessa forma, mas não. Qual é a vontade do homem e da mulher africano, descendente de africano hoje, né? Já pensando em descendência? É tentar ser o outro, é tentar ser o norte-americano, é tentar ser o europeu, é tentar ter um modo de vida que negue cada vez mais as suas relações com a natureza, que negue cada vez mais sua relação de necessidade com as divindades do panteão
que define a sua forma. E aqui no Brasil nós temos uma ótima oportunidade de observar isso, que é quando o candomblé vai deixando cada vez mais, ainda forte, ainda potente, mas que já não é mais o refúgio de homens e mulheres para a constituição de uma África fora do continente africano. Então, eu, artista, ainda muito novo dentro do âmbito das artes, muito novo, não de tempo, mas de amadurecimentos, me lanço a esse desafio de perguntar quais são as voltas que nos fazem esquecer ainda. Processo feito, processo realizado. Saiu extremamente feliz porque o trabalho, a perspectiva, a forma que foi construída foi muito salutar para a minha realização como artista, mas alguma coisa ainda ficava batendo na minha cabeça. E aí, só o tempo. É o tempo que amadurece as relações, é o tempo que amadurece as percepções. E depois de 3 anos, eu decidi retomar esse espetáculo para dar novos caminhos para ele. Um pouco mais maduro, depois de ter sido iniciado no candomblé e depois de ter percebido a dimensão que é ser iniciado no candomblé. E ali eu entendia que era o que faltava. Porque, você lembra que eu falei que faltava alguma coisa? Acabei de dizer, né? Tô aqui tentando construir o pensamento. Mas só o candomblé consegue refazer e reconstruir através do seu ritual de iniciação a nomeação do homem e da mulher negro e negra no Brasil, ou em Cuba, ou no Caribe, ou por onde a religião afrodescendente tenha se espalhado. O candomblé, quando ele inicia uma pessoa, ele renomeia, ele tira seu nome cristão, que foi o nome que lhe foi dado e dado aos seus antepassados, e por isso foram por descendência de propriedade, foram sendo, construído linhagens e linhagens e linhagens. Então o Luiz Fernando Júlio Barbosa deixa de existir e passa a nascer Lebarinã. E essa relação com esse nome não é simplesmente uma nomeação que não signifique. Ela é a reconstrução da minha árvore genealógica, seja ela em que instância temporal for. Fala do orixá que me pertence e do orixá que eu pertenço. E isso é sensacional. Então, quando eu me inicio no candomblé, eu começo a perceber a potência que é se iniciar no candomblé, e era o que faltava para esse processo. Eu não consigo enxergar quando a gente separa, não que a gente vá fazer mímese da vida dentro das artes, mas eu não consigo enxergar quando a gente separa a vida do fazer, a fricção do existir, a ética do construir. Tudo isso é uma coisa só, e a gente tecnicamente vai adentrando essas relações. Pois bem, em 2021 tem uma coisinha que eu quero falar. Me iniciei que eu quero falar antes de chegar ao espetáculo. Me iniciei no candomblé. Isso mesmo, me iniciei no candomblé. Em janeiro de 2021, eu entro para ser iniciado. Só que o mundo que eu encontro quando eu saio dessa iniciação é outro. Completamente outro. Eu saio com a pandemia em alta, acontecendo, destruindo, dilacerando o mundo. E eu que tinha deixado um mundo que até então só dependeria de mim, só iria depender de mim a reconstrução do espetáculo, eu passo a ver que existem atravessamentos que destroem qualquer caminho possível dentro da lógica que eu conhecia há tempos atrás. Então, esse espetáculo que seria reunir essa equipe, fazer esse pensamento, já não tem mais fricção, uma vez que está todo mundo tentando sobreviver, está todo mundo tentando entender o que é essa relação entre o fazer e o existir, entre o existir e se alimentar, quais são as perspectivas do governo, como é que ele vai colaborar com a permanência dessas pessoas em casa, e tudo está um caos. Caos. Na minha cabeça, ao meu redor e pelo mundo inteiro. Então, em 2020, eu me debruço sobre esse espetáculo, tentando entender o que é ser iniciado dentro do candomblé, o que é fazer um caminho de volta para uma repatriação simbólica e o que é existir dentro de uma pandemia.
E aí são as fissuras que a gente vai abrindo dentro da gente, porque a gente precisa abrir espaço dentro da gente. A gente precisa entender o que significa estar dentro de uma pandemia e ainda assim se sentir impelido em criar. E agora eu vou deixar aqui com vocês algumas imagens do espetáculo, onde eu vou falando sobre essas imagens de construções e falando do processo de construção. Mas eu gostaria que vocês se atentassem para uma coisa. Esse criador que aqui vos fala, ele não cria somente a partir de um parâmetro mais conhecido. Eu faço uma fricção onde eu reúno o ator, o iluminador e o técnico de iluminação. Tudo isso para dizer que a nova forma, o novo pensamento que a mim foi ofertado, não estou dizendo que não exista isso, estou dizendo que eu, por ter sempre ouvido que nós não podemos ser iluminador, técnico e ator, resolvi unir os três e, como num vento forte de epifânico, se assim posso dizer, eu começo a perceber que a luz vai contribuir para o ator para o técnico para o iluminador, e os três girarão em torno da criação. E aí eu faço um espetáculo onde o foco é a técnica em contribuição com o cenário, com o pensamento, com o discurso e com toda a perspectiva de criação. Então, com vocês, Gbagbe, Árvore das Memórias. Vamos nessa? Vamos analisar? Vamos junto? Fechou. Com vocês. Fomos retirados, arrestados como coisas e conduzidos ao pé da grande árvore. Para mim, 7 voltas. Para eles, 9 voltas. E a deslembrança, o olvidamento. Coisas não pensam, não têm memória. Sem memórias, sem resistência, sem... Aqui nós temos a presença da magnífica voz de Denise Correia. E aqui eu já digo quais são as heranças, né, que as nossas militâncias vão fazendo. Eu escolhi para a voz da ancestralidade a presença feminina, pensando nesse aglomerado de mulheres e de potência de mulheres que nunca são individualizadas. Então, para mim, homem hétero, cis, que tenho o protagonismo diante das minhas palavras, diante do meu pensamento, eu tento diversificar esse ponto de vista, pensando numa mulher como voz que representa a ancestralidade. Nos fazer não lembrar, não saber. É interessante, já no início do espetáculo, já no início do vídeo, a gente perceber que os refletores, eles de forma alguma tentam serem camuflados. A minha relação com a terra, a minha relação com o pisar, com essa natureza, mas que os refletores de LED estão ali gritando e dizendo: eu existo, eu estou aqui e faço parte dessa construção. Então já vale muito a pena a gente olhar isso. E aí, fazendo uma contextualização com tudo que a Labicenas pede e fala sobre faltas, fomes e fissuras, sobre a precariedade, eu já indico que dentro da precariedade de saúde mental, o que também fica bastante visível nesse vídeo, nesse espetáculo, é a precariedade de equipamentos. Uma vez que eu não tenho tantos equipamentos assim, eu começo a fazer a luz com o que há na minha casa. Com os LEDs que eu tenho, com os LEDs que eu pego emprestado, com a Intense Eventos,
com as lâmpadas, as luminárias que estão na minha casa, enfim, tudo isso parte do conhecimento técnico para a questão da atuação. A relação do conhecimento de alguns rituais fazem com que eu floreasse, né, as cenas sobre todo o universo que me construiu enquanto iluminador, enquanto sensibilidade. Por exemplo, ver durante tanto tempo os terreiros serem incensados e fazerem fachos de luzes entre fumaça, entre luz, entre árvores, ter ali o adocho representado por essa luz, mais tarde vocês verão, ter a relação da luz no corpo, a luz da vela que incide no corpo, a luz do ritual que incide no corpo, tudo isso faz com que essa cena seja repleta de signos, de códigos que alguns entenderão, outros não, porque uns vão acender esses signos pelo lugar da visualidade e outros pelo lugar da ritualidade. Mas é isso, a gente não pode fazer mímese, mas a gente traz camadas e mais camadas para dentro da potência que é o espetáculo e suas imagens. Não cansava. Pensava todos os dias. A cena que se segue eu costumo chamar de banho de mangueira. É justamente isso. Eu estive, né, nas escolas culturais durante o ano de 2018 e 2019 e eu escutei, não uma, não duas, mas inúmeras vezes, adolescentes que falavam que suas mães ou até elas mesmas já tinham tomado banho de quiboa ou banho de algum tipo de algo que descolorisse a pele, uma vez que sempre achavam que o problema estava na pele e na cor da pele. Então essa violência eu trago para dentro desse espetáculo como um banho de mangueira feito no terreiro Eliashel Yaladeinã, no meu tempo de resguardo ainda, e eu vou ali experimentando entre câmera, entre luz, entre estímulos que fomentam e fomentaram o meu pensamento. Eu disse. A precariedade que a gente tem na edição da Labicenas, na sua segunda edição, ela pode até estar falando de um universo que fale de equipamentos, que fale de formas de fazer. Mas enquanto vocês vão vendo aí o espetáculo e vão vendo as imagens, eu gostaria de falar sobre a precariedade emotiva, sensitiva, emocional, como a gente é atravessado de forma tão dolorosa pela pandemia, e que a gente não pode romantizar as 500 e tantas mil mortes que só no Brasil aconteceram, tantos e tantos que foram, mas é isso assim, tal qual os agentes de saúde, tal qual as pessoas que estavam na linha de frente, a arte promoveu tanto para os seus criadores, porque puderam colocar força e foco nas suas criações, como para quem assistiu. Nada mais do que agentes de saúde ou os artistas e a arte promoveram saúde num período de pandemia. Essa pandemia, ela constrói, ela, como eu disse, ela antecipa o futuro, ela traz para dentro do universo virtual uma concepção nova de presença. A questão aqui não é mais se é arte, se não é arte, se pode ser arte, se deve ser arte, mas se é presença. Qual é a concepção nova de presença que nós temos que nos debruçar? O que a gente tem que entender dessa revolução do tempo, do espaço e do existir? É essa fissura, essa fricção que torna a arte tão importante quanto os agentes de saúde, quanto a vacina. Nós promovemos saúde, nós trouxemos para dentro das casas o conforto através de fricções dolorosas, mas também através de fricções construtivas e que nos ocupou a psique, o universo e o peito. Não enlouquecemos graças à arte.
Quilo de. Bom, dentro do pensamento dinâmico da vida e dinâmico do existir, Exu comunicação, Exu revolução, Exu espelhamento, Exu estilhaçamento. Essa cena que vocês estão vendo aí foi feita em Curitiba em 2014, foi 2015, numa circulação com Léo França, numa circulação chamada Estilhaço, que, enfim, nós performamos em alguns lugares da capital curitibana com essa máscara, e como eu danço para alguns orixás, eu comecei a fazer esses passos e trazer a perspectiva. Nem lembrava mais dessa cena, nem lembrava mais dessa performance. Quando eu fui fuçar, estava lá, esse presente cedido por Léo França, na sua circulação Estilhaço, pela cabeça feita pela Quanto. É isso. É um deleite ver essa cena, é um deleite trazer Exu como forma complexa, como forma estilhaçada, como forma jogada nos oruns e que tem vários formatos. Sensacional, eu realmente adoro esse trabalho. Enfim, 2 horas da manhã, ferro-aço, noite, neblina, muita aceleração, e eu decido fazer essa cena que eu estava contribuindo com o artista Adriano Merlini em São Paulo para alguns pequenos vídeos falando sobre o fazer e o realizar de artistas através da dança. E aí eu coloco meu corpo para movimentar e fazer uma relação de dança dentro desse universo, e reaproveito, reconecto essa cena, aproveitando os elementos de Exu, os elementos da encruzilhada, os elementos do ir e vir, do poder respirar. Como eu disse, né, o importante é sempre a gente pluralizar e trazer perspectivas diferenciadas. Assim como eu escolho a voz de Denise Corrêa, eu também escolho a voz de Joana Bocanera para contribuir com essa nova concepção que sai dos palcos e vai para o audiovisual nessa fricção de performance, vídeo, arte, performance, teatro audiovisual. Eu acho que ainda não é momento de definir o que cada coisa é, mas é importante perceber que estamos numa nova forma de criação, nas nossas fissuras, nas nossas faltas, nas nossas fomes. O tempo é o corpo infantil da Terra. Tempo. Corpo difuso. O corpo é o seu tempo. Simbolicamente, pensando sobre a perspectiva de renomear-me, né? De ter sido renomeado, de ter sido escaneado, e por trás disso surgiu Sankofa. Durante muito tempo, todas as discussões sobre negritude, não uma, não duas, não 3 vezes, vocês e nós escutamos que temos que parar de falar do passado e falar de coisas novas, de pontos positivos, de coisas que conseguimos conquistar. Sim, nossa história passa por conquistas. Estar hoje é uma conquista, ser hoje é uma conquista. E aqui eu estou diante do pássaro, de um símbolo adinkra, que é o Sankofa, esse pássaro que inerentemente, inexoravelmente, ele vai em frente, mas ele consegue olhar para trás mesmo indo em frente. Eu acho que esse símbolo faz com que a gente possa olhar para frente e não ficar parado no tempo, dentro do sofrimento e dentro das violências que nós somos convidados a ter a cada passo do conhecimento do que foi a nossa história. Mas sim, olhar também para as coisas positivas do passado, olhar também para as coisas negativas, olhar também para tudo que aconteceu, para que a gente possa ter um futuro melhor, um futuro mais humano, um futuro mais decente, né? Aqui eu sinceramente enlouqueço com a noção de um conceito que Onissagé traz em várias conversas, que ela fala que cada ancestral nosso é um poro no nosso corpo. E aí eu vejo, já que a gente não pode reconectar com nossos ancestrais, uma vez que a nossa árvore genealógica foi destruída, eu consigo chegar ao que? A 4ª, 5ª geração, e depois disso eu não tenho mais informações, porque aí seriam documentos e não a existência.
eu começo a perceber do que eu sou feito, perfeito, refeito, né, construído, realizável. E está na nossa pele, está nos nossos poros. Por isso, um chamamento para o orgulho da nossa pele, para o orgulho da nossa cor, para o orgulho da nossa existência. Do que eu sou feito? Eu sou feito das relações construídas ao longo do tempo, por aqueles que me antecederam. E tudo isso está na minha pele, está nos meus poros. E essa figura que é um presente do artista Dominique Faislon, que talha num papelão, não vou saber o nome, ele talha manualmente a figura de alguns símbolos adinkras, né? E aí vem também com uma relação sobre o Iao, esse renascer, esse Kodidé, essa pintura. E como eu penso a partir da luz, entrelaçando aqui a luz, esse espetáculo ele passa muito pelo que está por trás das coisas. E eu coloco luz para que revele os seus contornos. E é isso, o ator iluminador, e nesse caso também nesse espetáculo o construtor de textos, ele perpassa por criações de artistas que colaboram. E aí a figura do Iao, se vocês observarem, eu ilumino atrás a boca e o que está acima na cabeça, que eu simbolizo lá no começo do vídeo com aquela lâmpada. E consegui fazer uma iluminação que simbolizasse o topo da cabeça, né? O que é modificado, o que é reconstruído. E aqui eu faço com luz. Essa é a contribuição do iluminador para o criador, do criador para o iluminador, do ator. Esse entrelaçamento maravilhoso. As voltas, as desmemórias, não. Mas é isso, esse projeto é feito de várias noites insones, de vários pensamentos, de várias criações que parecem não se conectarem e no fim fazem todo sentido. Eu acho que o coração e o peito do artista, quando ele está envolvido com um projeto, tudo converge. Você não pensa sobre outra coisa, você não faz sobre outra coisa, mesmo que pareça fazer outra coisa, ainda assim você está fazendo sobre aquela obra. E Gbagbe, a Árvore do Esquecimento, é esse entrecruzamento de várias possibilidades que se reúnem em torno desse pensamento de reconectar, de refazer essa volta e friccionar porque que homens e mulheres continuam sendo impingidos ao esquecimento. E hoje, as voltas das deslembranças são em torno do quê? Bom, olha eu aqui de volta. E é isso, esse foi Gbagbe, uma espécie de desconstruindo Gbagbe, falando sobre luz, sobre cenas, sobre entremeios, entrecruzamentos que eu utilizei naquele espetáculo, o que são as minhas fomes, as minhas faltas, as minhas fissuras, e o que foi essa criação diante da precariedade da relação social, da precarização da questão de equipamento e da saúde. Como é que, atravessado pela pandemia, eu consegui me realizar através de uma criação artística. E isso trazer para mim, criador, saúde, e para quem assistiu e fruiu algum tipo de alento, de conforto, de relação direta, porque as relações raciais elas não deixaram de existir pura e simplesmente porque a pandemia está assolando o mundo. Então, que nós, homens e mulheres, voltemos, que sejamos sankofa, olhemos para trás, mas inexoravelmente sigamos em frente. E que a arte produza, caminhe, fomes, faltas e fissuras. A ordem não é bem essa, mas que a nossa criação seja motivada pela urgência de existir. A ética e o construir, a relação e o refazer. Estamos nos refazendo, estamos nos recriando. Precisamos de todos e todas e todes. Vamos, Labicenas, as nossas faltas, as nossas fomes e as nossas fissuras. Axé.
Hum.